dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Leandro e nós vamos dar continuidade aos conteúdos da disciplina Educação Física. Mas antes de continuar com os conteúdos, eu gostaria de deixar um aviso aqui para os meus alunos que assistem ao nosso canal. Leandro, para os meus alunos, sim, porque tem pessoas que não são nossos alunos e que também assistem ao canal, que gostam do conteúdo. Então essa mensagem é para você que é aluno do professor Leandro, ou você que é aluno de outro professor de educação física, que é adolescente, e que está na iminência desse retorno às aulas presenciais, ou então o retorno às aulas híbridas, né, que estão chamando agora. Eu queria pedir que os meus alunos e os outros alunos de outros professores tivessem o máximo de cuidado nesse retorno às aulas. Por que, Leandro? Moçada, essa pandemia ainda não acabou. Nós estamos voltando para a sala de aula, para a aula presencial, exatamente por causa dos alunos. Porque os alunos estão há 1 ano e meio sem ter uma aula presencial, sem ter contato direto com o professor. Então isso é ruim para o aluno, é ruim para o aprendizado do aluno, é ruim para o psicológico do aluno. Então o professor está retornando, mas ele está retornando com o pé atrás. Ele está retornando ainda com medo da pandemia, ainda com medo dessa doença. Mas nós estamos voltando com a certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Agora, para que tudo dê certo, nós temos que contar com os nossos protocolos de segurança, os protocolos de segurança das nossas escolas e os protocolos de segurança dos nossos alunos. Porque não adianta só a escola estabelecer protocolos de segurança. Não, o professor também tem que ter os deles e seguir o da escola. O aluno também tem que ter o dele e deve seguir também o da escola, para que a gente consiga ficar o máximo possível prevenido. Aí você diz, não, Leandro, mas eu já sou vacinado, eu estou de boa, eu me vacinei já as 2 doses, assim como o professor também, alguns já vacinaram as 2 doses. Mas amigos, eu conheço o professor que vacinou as 2 doses e contraiu a doença recentemente. Hoje é dia 8, dia 6 eu soube que um amigo meu estava doente e tem as 2 doses. E estava em uma situação um pouco ruim. Então essa doença ela não tem assim um padrão. A vacina, claro, veio para ajudar, veio para somar, mas não veio para resolver 100% do problema. Então nós nos cuidarmos é um ponto importantíssimo nesse retorno das aulas presenciais ou aulas híbridas. Sem falar, moçada, que por mais que você não tenha nenhum tipo de problema, ou então você já é vacinado, ou então eu tenho um condicionamento físico muito bom, eu não vou sentir nada, Leandro, como algumas pessoas dizem, mas vocês ainda têm que se atentar à família de vocês. Porque nesse retorno às aulas você não vai preservar somente a você mesmo. Você vai preservar a você e ao seu próximo. E esse próximo pode ser um professor que está na escola, pode ser um colega que está assistindo a aula com você e também um familiar seu que mora com você, que porventura não tenha tomado vacina, que porventura tenha algum tipo de comorbidade, algum tipo de doença. Então nós temos que manter a atenção em relação a isso, de nos preservar e preservar os outros, para que nós consigamos ter um retorno às aulas presenciais ou híbridas da melhor maneira possível, ok? Então esse é o aviso do professor Leandro, eu espero que eu tenha ajudado. Então vamos para o conteúdo aqui agora. Leandro, que conteúdo é esse, moçada? Atenção! Esse conteúdo é a corrida de orientação. Aí você vai me dizer, Leandro, eu nunca ouvi falar nessa corrida. E o professor Leandro confessa também, eu não vou dizer que eu nunca ouvi falar dessa corrida, mas eu tinha ouvido falar muito pouco sobre ela. Através desses estudos que eu tive para elaborar essa aula para você, foi que eu tive um pouco mais de conhecimento sobre esse conteúdo. E estou aqui para passar para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês primeiro analisassem o nome. Eu estou enfatizando bem essa situação, porque eu percebo que alguns alunos eles têm dificuldade de tentar analisar o que está escrito. Ele apenas escuta corrida de orientação. Sim, Leandro, o que é? Não, calma. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz. Você vai primeiro analisar o nome. Corrida de orientação.
Então, por esse nome, o que você começa a assimilar? Bem, né? Eu vou assimilar todo esse slide. Eu vou ver que tem uma moça aqui com um boné, vestida com uma calça e uma camisa, está com um tênis. Eu creio que ela esteja caminhando ou correndo, né? Tem aqui um ponto com o número 35, onde ela está com a mão em cima. Então, peraí. Está dizendo que é uma corrida de orientação. Então, eu creio que ela esteja correndo. Porque é uma corrida, não é isso? De orientação. Então, ela vai se orientar de alguma forma. Eu só não sei ainda como é. Então, é uma corrida orientada. É uma pessoa correndo e se orientando através de algum instrumento, de algum procedimento, correto? Então perceba que só através desse slide, dessa figura e dessa frase, nós conseguimos ter uma ideia do que seja. Mas nós não vamos ficar por aqui. Preste atenção que agora eu vou dizer exatamente para você o que é a corrida de orientação. Primeiro vamos falar sobre o histórico da corrida de orientação. Como a corrida de orientação surgiu. Até porque é interessante você saber da onde surgiu determinado esporte, ok? Modalidade desportiva de ar livre que tem a sua origem na Suécia, no ano de 1918. Com o major e escoteiro Kullander. O objetivo é realizar um percurso contra o relógio, definido por um conjunto de pontos de controle marcados no mapa, que terão que ser encontrados pelo praticante. Então, moçada, através dessa explicação aqui, eu já consigo assimilar outras coisas. Perceba. Ele diz que é uma modalidade desportiva de ar livre. Então, você percebe que a corrida de orientação, ela não acontece em ambiente fechado. Ela acontece em ar livre, em grandes áreas. Por quê? Porque ela é uma modalidade desportiva de ar livre, que tem sua origem na Suécia, no ano de 1918, ok? Com o major e escoteiro Kullander. Moçada, muito justo uma modalidade dessa surgir com o escoteiro, né? Para quem aqui que já foi escoteiro, sabe que o escoteiro adora essas modalidades ao ar livre, né? Então, a corrida de orientação que ocorre em ar livre, em locais abertos, em florestas, em matas, é típico de um escoteiro. Concorda comigo? Então, essa modalidade surgiu através de um escoteiro na Suécia, que também era major, Kullander. Não esqueça isso. O objetivo da corrida de orientação é realizar um percurso contra o relógio. O que é essa corrida contra o relógio? É como eu digo assim, olha, tu vai ter que fazer essa corrida aqui, te orientando através de um instrumento, e tu vai precisar fazer o mais rápido possível. Então tu vai numa corrida contra o relógio tentar chegar o mais rápido possível em todos os pontos e assim chegar ao final da corrida. Então é uma corrida contra o relógio, contra o tempo, ok? Definido por um conjunto de pontos de controle marcados no mapa, que terão que ser encontrados pelo praticante. Aí tu me pergunta, Leandro, o que é esse ponto de controle? Calma. Esse nós vamos explicar mais detalhado um pouco mais à frente, ok? Eu só gostaria que primeiramente você entendesse que é uma corrida ao ar livre, que ela surgiu na Suécia em 1918, com o major e escoteiro Kullander, e que o objetivo é uma corrida contra o tempo, tentando encontrar pontos de controle dentro de uma área aberta. Beleza? Deu para entender isso? Então vamos lá. Continuando ainda no histórico. A corrida de orientação chegou ao Brasil através dos militares na década de 70. Então, moçada, primeiro nós falamos quando a corrida de orientação surgiu. Foi na Suécia. Mas quando ela chegou no Brasil, Leandro? Chegou no Brasil na década de 70 através dos militares, que também tem muita associação, né? Militar também tem aquela questão de fazer atividades em áreas livres, em campos, florestas, matas. Então veio através dos militares, a corrida de orientação para o Brasil veio através dos militares e veio na década de 70, ok? O esporte é relativamente novo.
tendo em vista que a federação foi fundada somente em 2011, ou seja, outro dia. Se for comparar com as outras modalidades esportivas que nós conhecemos, é um esporte muito recente. 2011 para 2021 tem o quê? 10 anos só que foi criada a federação. Deu para entender? A modalidade usa a natureza como cenário e exige total concentração e raciocínio dos atletas. Porque, moçada, para você estar correndo, ou seja, você vai cansar fisicamente, e ao mesmo tempo você conseguir se orientar na direção para onde você vai, meu amigo, pode ter certeza que você vai precisar de concentração e raciocínio total desses atletas. Porque uma coisa é você raciocinar sentado. Você está raciocinando um exercício de matemática sentadinho na sua cadeira, o ar-condicionado ligado, e já é difícil, né? Mas imagina você ter que raciocinar correndo. Meu amigo, é bem mais complicado. Por isso ele diz que ele exige total concentração e raciocínio dos atletas. Ok? Vamos lá. Características da corrida de orientação. As corridas de orientação têm como objetivo percorrer uma determinada distância em terreno variado e desconhecido, obrigando os atletas a passar por determinados pontos no terreno e descritos no mapa. Nesse tipo de prova é permitido o uso de mapa e de uma bússola. E o atleta que completar esse trajeto em menor tempo será o campeão. Leandro, falou muita coisa aí e eu fiquei meio perdido aqui. Não, calma, peraí. Cola comigo que tu brilha. Presta atenção. Moçada, olha o que eu coloquei aqui. A corrida de orientação tem como objetivo percorrer uma determinada distância em terreno variado e desconhecido. Por que variado e desconhecido? Moçada, se você já conhece todo o terreno, fica mais fácil de você fazer uma corrida. Fica mais fácil de você adivinhar onde estão os pontos, aonde você tem que ir, porque você já conhece o terreno todo. É tipo quando você vai viajar, você pega o seu carro e vai querer viajar daqui para, sei lá, deixa eu ver aqui, um lugar distante. Pastos Bons, de São Luís do Maranhão para Pastos Bons, meu amigo, Pastos Bons é distante. Se você conhece o caminho, meu amigo, você vai aqui, ó, no bagaço, nem pensa, só vai entrando onde tinha que entrar e vai embora. Agora, se você não conhece o caminho, você vai precisar da orientação do mapa, você vai precisar da orientação de um GPS. Se você não tiver um GPS, você pode usar outro instrumento. Então, quando o local, que é uma área aberta, ela é desconhecida por todos os praticantes vão estar em igual situação para concluir a corrida. Porque se um conhece todo o local e o outro não conhece nada, o que conhece está em vantagem. Ele vai conseguir chegar mais rápido e sair mais rápido dessa corrida. Deu para entender isso? Então, principal objetivo, que o local seja um local variado e desconhecido para todos os competidores. Beleza? Obrigando os atletas a passar por determinados pontos no terreno e descritos em um mapa. Leandro, então nós já entendemos aqui que pode ter um mapa. A pessoa que vai fazer a corrida, ele vai se orientar. Mas como ele vai se orientar? Ele vai precisar de um mapa, do terreno que ele vai percorrer. Claro que no mapa vai estar descrito aonde ele tem que passar. No ponto de controle 1, no ponto de controle 2, no ponto de controle 3, no ponto de controle 4. Então o mapa é um dos principais objetos, um dos principais instrumentos que ele vai utilizar na corrida de orientação. Mas não é só o mapa, presta atenção. Nesse tipo de prova é permitido o uso do mapa e o uso da bússola. Eu creio que nem todos vocês conhecem uma bússola. Você talvez saiba para que serve, mas conhecer e saber utilizar, eu creio que a maioria não sabe. Mas nós vamos tentar explicar para vocês. Eu só quero que você entenda que na corrida de orientação, nós utilizamos o mapa e uma bússola para nos orientarmos. Ok? E o atleta que completar esse trajeto em menor tempo será o campeão. Lembra que nós falamos que é uma corrida contra o tempo? Quem for mais rápido, quem fizer no menor tempo, é o campeão. Beleza? Preste atenção agora. Moçada, eu coloquei para vocês aqui a foto de um mapa e eu coloquei aqui para vocês a foto de uma bússola. Aí eu digo para vocês, moçada, para nós trabalharmos com orientação,
nós precisamos conhecer como funciona uma bússola. Porque se eu te der uma bússola aqui e tu não souber usar, vai ficar uma coisa pela outra. Vai ser um instrumento excelente que tu vai ter na mão, mas tu não sabe usar. É a mesma coisa de não ter nada. E para você aprender a utilizar a bússola, você precisa conhecer esses pontos, que são os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Nós vamos dar uma atenção maior aos pontos cardeais e os pontos colaterais. Sabe por quê? Deixa eu dizer para você. Vamos supor que você esteja com o mapa aqui, ó, de frente para a área aonde você vai fazer a corrida de orientação. O mapa diz que ao norte existe o primeiro ponto de controle, que você tem que chegar lá e tem que fazer uma prova de que você chegou lá. E depois nós vamos explicar isso. Se você não sabe para onde é o norte, não tem como você chegar nesse primeiro ponto de controle. Porque o mapa ele só diz que da onde você está para o norte tem o primeiro ponto de controle. Por mais que você consiga se orientar através do sol, ou consiga se orientar através de qualquer outra situação, se você não mantiver uma linha reta, você vai perder sempre o norte. Então a bússola é importante para você marcar o ponto para onde você quer ir. Ou então determinar um ponto fixo. Determinar onde é o norte, determinar onde é o sul, determinar onde é o oeste e determinar onde é o leste. Só que para isso, antes de aprender a usar a bússola, você tem que conhecer os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Só que esse ponto subcolaterais é um pouco mais avançado. Então nós vamos deixar isso aqui para um outro momento. Nós vamos focar nos pontos cardeais e nos pontos colaterais, ok? Então presta atenção aqui comigo. Moçada, quando eu botei esse slide, eu tenho certeza que quase 100% dos alunos dizem: espera aí, Leandro, isso aqui eu conheço. Essa figura aqui eu conheço. Essa figura eu já vi na minha aula de geografia. E na minha aula de geografia tem dizendo que isso aqui, ó, é a Rosa dos Ventos. E na Rosa dos Ventos possui o norte, o sul, e o leste e o oeste. Pois é. Então na sua aula de geografia já começou a lhe mostrar os pontos cardeais, para você saber se orientar. Então vamos entender o que são esses pontos cardeais, ok? Percebe a interdisciplinaridade, hein? Aqui, educação física e geografia, hein? Mandar um abraço para um amigo meu, professor de geografia, professor Ariels. Professor Ariels, um grande abraço, meu irmão. Tudo de bom. Pontos cardeais. Os pontos cardeais são pontos de referência estabelecidos para a orientação na superfície terrestre. Eles são 4. Olha quais são os 4. Norte, representado pela letra N. Sul, representado pela letra S. Leste, representado pela letra L. E oeste, representado pela letra O. Então você pode olhar aqui na Roda dos Ventos que nós temos o norte, sul, leste, oeste. Só que vamos ler o que tem escrito relacionado a cada uma delas. Nós temos o norte, chamado também de setentrional ou boreal. O norte também pode ser chamado de setentrional ou boreal. O sul, representado pela letra S, ele pode ser chamado também de meridional ou austral. O leste, representado pela letra L, sendo chamado também de oriente. E o oeste, representado pela letra O, pode ser chamado também de ocidente. Então, moçada, aqui a gente entendeu que os pontos cardeais, eles são 4 e que eles são representados pela primeira letra do seu nome, né? Isso aí não tem para onde correr. Mas ele pode ser chamado de outros nomes. Por exemplo, o norte de setentrional ou boreal, o sul de meridional ou austral, o leste de oriente e o oeste de ocidente. Tranquilo? Então, agora que você entendeu os pontos cardeais, nós vamos entender os pontos colaterais. Então, vamos lá comigo. Moçada, você vai perceber que os pontos colaterais, eles são o meio entre os pontos cardeais.
Leandro, o ponto colateral é o meio entre os pontos cardeais? É. Vou tentar explicar para ti aqui, ó. Preste atenção nessa outra rosa dos ventos que nós colocamos aqui. Você continua tendo norte, sul, leste, oeste. Não é isso? Só que entre o norte e o leste, que são pontos cardeais, ó, no meio deles você vai encontrar o nordeste. Por isso que eu falei que os pontos colaterais, eles se encontram na metade dos pontos cardeais. Ó, na metade, ó. Um aqui, nós temos dois espaços iguais aqui, ó. Então nós temos o nordeste, que é representado pela letra NE. Nós temos o sudeste, que é entre o sul e o leste, ó, sudeste. Nós temos o sudoeste, que fica entre o sul e o oeste, aqui, ó. E nós temos o noroeste, que fica entre o norte e o oeste, tá aqui o noroeste, ó. Então perceba que todos eles ficam no meio de dois pontos cardeais. Por exemplo, tem um ponto cardeal aqui, tem um ponto cardeal aqui, vai ter um ponto colateral bem aqui no meio dos dois, ó. Como se, deixa eu tentar colocar aqui esse, pronto, ó. Como se fosse um controle. Um ponto cardeal, e bem aqui, ó, tem um ponto colateral. E isso em todos os locais da nossa rosa dos ventos, né? Então, você consegue entender que os pontos colaterais e os pontos cardeais, eles são importantíssimos para a nossa orientação. Aí você me diz, espera aí, Leandro, ótimo, entendi isso. Entendi aqui a rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, beleza. Agora, Leandro, como é que eu vou saber aonde é que cada um tá? Porque se eu tiver com papel aqui, Leandro, apontando por norte, para onde eu apontar é norte, Leandro. E aí, como é que eu vou saber? Porque a partir do momento que tu sabe aonde é um, tu sabe todos os outros. Mas com uma folha de papel, para onde tu girar, os pontos vão, não é isso? Se eu estou com papel e bem aqui nesse papel aponta para o norte, ó, se eu virar para cá, o norte começa a ser para cá. Se eu virar para cá, o norte começa a ser para cá. Então como é que eu vou me orientar através desses pontos cardeais? É aí que entra a bússola, ok? Mas isso nós vamos deixar para a nossa próxima aula, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, não ficar muito pesado, ok? Então aqui nós encerramos a aula 1 sobre corrida de orientação. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, nós estamos aqui para tentar ajudar, ou pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, Instagram ou WhatsApp, ou então aqui pela descrição desse vídeo. Beleza? Moçada, desde já gostaria de agradecer e até a próxima.